Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com vocês em mais um dia. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar as Sagradas Escrituras até a você. Mensagem de paz, do Evangelho, de santificação, que você seja poderosamente abençoado pelo Espírito Santo do Senhor, que eu possa ser abençoado, usado pelo seu Espírito para levar a palavra na simplicidade, no querer, no favor do Senhor e não como eu quero. Que nós possamos ser juntamente abençoados com esta porção dessas Sagradas Escrituras, que Deus ele preencha os nossos corações e nos faça ser pessoas melhores a cada dia mais que se passa. Não pessoas melhores do que outras, mas simplesmente uma versão melhor daquela que nós já somos. Se você se encontra em trevas, busque a luz, ache a luz, e essa luz se chama Jesus Cristo. Dê as Sagradas Escrituras, busque ao Senhor, entregue sua vida a Ele. Se você está em luz, permaneça em pé, vigilante, para que não caia. Pois o diabo, nosso inimigo, ele ruge ao nosso derredor como um leão, só esperando um momento certo para ele poder nos abocanhar. E que neste dia 22 do mês de maio de 2022, a graça maravilhosa do nosso bom Deus invada o seu coração. As Sagradas Escrituras, o texto que eu quero ler neste dia de hoje, tem como tema: os olhos são as janelas da alma. Meus irmãos, os nossos olhos, eles revelam muito quem somos, e o que buscamos, e aquilo que queremos para a nossa vida e para a vida das pessoas. E as Sagradas Escrituras, elas vão falar isto de uma forma bem enfática. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo entrará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos, por muitas das vezes nós somos enganados por pessoas que se fazem de pessoas tão boas, por aparências. Mas tem pessoas que nós conseguimos enxergar a maldade nelas somente no olhar. Eu gosto muito de conversar com as pessoas olhando o olho no olho. E eu não abro muito mão disso. Eu gosto porque eu consigo enxergar às vezes a sinceridade naquela pessoa, vendo tão simplesmente o olhar dela, se está fixado, se a pessoa fica olhando para os lados desconfiado. E também nós conseguimos perceber quando uma pessoa ela está mentindo simplesmente pelo olhar. Há pessoas que são mais astutas, pessoas que, se digamos, possamos dizer que são mais profissionais nisso, pessoas que já mentem diariamente no seu dia a dia e fazem as coisas erradas e já se tornaram profissionais numa vida leviana. Mas tem pessoas que não conseguem esconder quando algo é errado. E tem pessoas que têm um brilho, que têm uma luz tão grande no seu olhar, que nos transmite uma segurança em nós e nós dizemos: poxa, verdadeiramente essa pessoa é uma pessoa boa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E os olhos realmente são a lâmpada do nosso corpo, como diz o versículo 22. Meus irmãos, com os olhos nós cobiçamos, nós olhamos aquilo, nós olhamos aquela facilidade. Uma mulher casada vê um homem bonito e com os olhos ela fixa e fica olhando nele lá. Um homem casado fixa numa mulher bonita numa rua e fica olhando. E naquele fixado seu olhar, ele vai gerar o quê? A cobiça. Daí, ele vai partir para a caça. Vai entrar em contato, vai tentar. E começa a vir o quê? As mentiras. O homem se pronuncia ser solteiro, a mulher se pronuncia ser solteira. E daí vai. E quando menos vê, entra em pecado de adultério. Talvez, por muitas das vezes, a pessoa que está sendo subjugada nem sabe que essa pessoa é casada. Entra, como nós costumamos dizer aqui na nossa Paraíba, num boio de fogo, né? Entra com grandes problemas. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, se os seus olhos forem bons, você enxerga um tesouro à sua frente inestimável. Ali, sem ninguém ver, sem nenhuma câmera olhando para você. E tão somente você, com o seu interior, sabendo que aquilo ali não faz parte seu, não faz parte daquilo que é seu, você simplesmente rejeita. Eu gosto sempre de enfatizar o exemplo de José.
Não o meu exemplo, não o exemplo de pessoas falhas, mas o exemplo de um homem que também era falho, deixando bem claro, mas que ele teve uma grande relevância nas Sagradas Escrituras. Não é que José não desejou a mulher de Potifar, porque se ele não sentisse nenhum desejo por ela, ele permanecia ali. Mas ele, antes que ele caísse no pecado, o que foi que ele fez? Ele correu. Ele saiu de perto. E não há exemplo nenhum melhor deste mundo do que do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o diabo lhe ofereceu reinos, poderes, comida no deserto, quando ele estava sendo tentado, o que foi que Jesus fez? Jesus negou. Jesus foi-lhe dado a ele também o benefício de ser liberto, de não ser crucificado, se tão somente negasse a tudo o que ele dizia ser o Filho de Deus, o Messias. Mas Jesus ele foi até o fim, padeceu, mas mostrou ser quem verdadeiramente ele era, o Filho de Deus, aquele que veio para me salvar e para salvar você, aquele que veio para verter o seu sangue naquela cruz, para nos lavar e nos remir de todo pecado. Meus irmãos, os olhos verdadeiramente são a janela da alma. Como andam os seus olhos? Como anda a sua alma? Como anda a sua vida? Faça uma autoanálise da sua vida, do que você tem feito. Se o que você tem feito é para a glória de Deus, ou se o que você tem feito tão simplesmente é para a sua glória. Tão simplesmente você não se importa em trapacear, tão somente você não se importa com o que vai acontecer com as outras pessoas, você só se importa com você. Não, eu estando bem, minha família estando bem, para mim está tudo bem. Olha o que fala no versículo 23. E é muito importante isto, porque isto aqui dá um julgamento. E um julgamento não meu, mas um julgamento das Sagradas Escrituras. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos, aquela pessoa que ela é maldosa, aquela pessoa que só age em benefício próprio, aquela pessoa que tem já aquele olhar de pessoa mal, ela está em trevas. E as Sagradas Escrituras elas dizem que se os teus olhos forem verdadeiramente trevas, todo o teu corpo estará em trevas. E se você estiver habitando nas trevas, quão grandes trevas serão. Meus irmãos, devemos viver a nossa vida sabendo que não só existe o hoje, não só existe o agora. Existe um céu e existe um inferno. Existem dois extremos tremendos. Um é uma eternidade de vida longânima, benigna, sem dor, sem ranger de dentes, sem problemas, sem lutas, sem brigas, tão simplesmente aproveitando a vida, louvando e glorificando ao Senhor. E o outro é uma vida eterna de tormento, com lembranças de que se foi anunciada a palavra, de que se foi pregada a respeito sobre isso. E o pior que vai acontecer para essas pessoas vai ser a consciência batendo de: meu Deus, como eu fui avisado, como o Senhor me avisou, como eu escutei palavras, mensagens avisando sobre isso, mas eu não dei a mínima. Eu queria curtir a minha vida, eu queria seguir a minha vida, eu achava que só tinha aquela vida. E vão viver uma vida em tormentos, em trevas. Meus irmãos, é melhor estar com Deus do que estar com o diabo. Senhor Deus e Pai amado, glorioso e santo, toda honra, glória, graça, poder e louvor sejam dadas ao Senhor, Pai eterno, o Senhor que nos fez, que nos criou, para a tua honra e para a tua glória, para que possamos entregar nossas vidas ao Senhor, glorificarmos ao Senhor, exaltarmos, anunciarmos o Senhor a todas as nações. Senhor, faz com que estejamos os olhos, meu Deus, puros e limpos, olhos, meu Deus, que vai transformar a nossa vida, porque a tua palavra diz que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Nos faz ter uma vida iluminada, uma vida em que buscamos ao Senhor, em que procuramos a Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e nos ensina a caminhar junto contigo. Eu só tenho a agradecer pela vida deste irmão e dessa irmã que está vendo esse vídeo. E que o Senhor abençoe a cada um de nós. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente neste domingo, nesse início de semana. Que esta palavra possa ser de grande valia para a sua vida. Eu só te peço uma coisa: leve essa mensagem para as pessoas. Cumpra com o seu chamado. Jesus Cristo nos deu uma ordem, não foi um pedido. Ide por todo este mundo e levai o evangelho a toda criatura.
semeie essa palavra de salvação, semeie essa palavra de ânimo, essa palavra de exortação do Senhor a nós, que tanto entra em conflito conosco. Não é o que nós queremos, meus irmãos, é o que o Senhor quer. E eu vou lhe dizer uma coisa a você, é tão bom viver sob a dependência de Deus. Muitas das pessoas acham que ser um cristão é chato, não. Chato é ter uma vida longe de Jesus, uma vida sem propósito, uma vida sem você saber para onde você vai. Eu sei para onde eu vou, eu sei no Deus em quem tenho crido, e sou feliz assim. Que Deus te abençoe e fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.